Os aviões tiveram durante a vida dos integrantes dos Mamonas Assassinas um papel misterioso. Samuel, quando adolescente, costumava desenhar aviões antes mesmo de começar a tocar contrabaixo elétrico. Em fim dos anos 80, Sérgio, Bento e Samuel formaram o núcleo de uma banda que depois se tornaria Utopia. O nome desta banda? Ponte Aérea. Até por serem de Guarulhos, todos os Mamonas Assassinas tinham como vizinho o Aeroporto Internacional de Guarulhos. No único disco lançado em vida pelos Mamonas Assassinas, o pai da aviação, Santos Dumont, é homenageado com uma citação no encarte, por ter inventado o avião. Um trecho da música 1406 cita um avião. Você não sabe como parte meu coração ver seu filhinho chorando querendo ter um avião. Você não sabe como parte um coração ver seu filhinho chorando querendo ter um avião. Há histórias não confirmadas dando conta que em algumas oportunidades Dinho teria chegado a assumir o lugar do piloto durante as viagens do grupo. Naquela mesma trágica semana, dias antes do acidente, o baterista do grupo Sérgio Reoli relatou à namorada ter tido várias crises de choro sem nenhuma razão aparente. Mas entre os presságios que antecederam o acidente, o mais impressionante é um vídeo gravado no próprio dia 2 de março de 1996. Quando Júlio Hazek foi ao cabeleireiro. Durante uma brincadeira, Júlio muda o tom e faz referência a um sonho que teria tido, um sonho premonitório. Boa viagem. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Vou rezar por vocês. A explicação do Departamento de Aviação Civil para a tragédia que matou os Mamonas Assassinas foi uma operação equivocada do piloto. Realizamos uma simulação de voo para compreender melhor o que de fato aconteceu na noite do dia 2 de março de 1996. Nós estamos aqui no voo do dia 2 de março de 1996. A gente vai simular aqui o que deveria, possivelmente, se tivesse feito o circuito pela direita, talvez eliminaria o acidente. Em seguida, nós vamos refazer uma nova reaproximação e fazendo curva para a esquerda, aonde veio consumar o acidente dos Mamonas Assassinos. A banda Mamonas Assassina estava vindo dentro do Learjet, né? É um jato executivo, procedente de Brasília, com destino a Guarulhos. Quando ele entrou numa condição de finalização, ou seja, de interceptação final da pista, havia alguns indícios de desalinhamento. Então ali, ó, aqueles dois pontos luminosos são a pista, né, ó. Essa seria a 09 da esquerda e essa da direita. Ele estaria um pouco mais à direita aqui da pista, digamos assim, ó, né, do alinhamento, ó, né, quando na realidade nós deveríamos estar bem aqui, ó. A aeronave continuou veloz e a mais ou menos a 800 pés houve então a necessidade da remetida. Então, o que seria correto de ter sido feito, conforme rege os procedimentos de Guarulhos? A remetida em frente e sempre pela direita. O piloto optou pela esquerda. Então aqui, a partir desse momento agora, eu estou atingindo a altitude de tráfego de Guarulhos. Então eu já vou reduzindo a potência do motor, né? E vou iniciar uma curva para a direita, na qual que era o recomendado. Agora é o que o piloto realmente fez e acabou se terminando no acidente que gerou o final da banda Mamonas Assassinas. Então, nesse ponto aqui, o piloto se viu que estava fora da configuração de pouso para o equipamento que ele estava no momento, que era um Learjet. Então, ele tomou a decisão de fazer a remetida. Então, a remetida é potência máxima, traz o nariz do avião para pitch, subindo, mantendo o eixo da pista, faz a configuração de positivo climb, landing gear up. Em seguida, apaga os faróis de pouso, recolhe os flaps, configuração de subida da nave e reduz a potência. E aí então ele toma a decisão
de fazer essa curva pelo setor norte do aeródromo, que não era um setor recomendado para se fazer esse tipo de aproximação pela esquerda, partindo de Guarulhos. Nesse momento, aeronave de alta performance, uma velocidade alta, na qual o risco, digamos assim, desse arco de curva ser bem maior e está ingressando para dentro da serra da Cantareira, onde veio a consumar o acidente. Talvez o motivo desse gerenciamento de cockpit e assessoramento de copiloto, não sei, leva a crer que o fator humano tem contribuído. Então, como pode ser visto aqui, ó, a área é uma área escura, onde os morros ficam invisíveis. Então, o piloto vem descendo para a altitude de tráfego e sem a visão da frente, né, porque é tudo escuro, aí então veio a colidir e consumar o acidente. Isto foi a batida do avião, ó, queda no morro e a destruição total da aeronave. E assim termina o voo dos Mamonas Assassinos. A lista de celebridades que perderam sua vida em quedas de aviões é longa. O mais famoso talvez seja o acidente aéreo mostrado no filme La Bamba, que aconteceu em 3 de setembro de 1959 e acabou interrompendo a trajetória de sucesso de 3 ídolos da juventude, Rick Valens, Buddy Holly e Big Bopper. Em 24 de junho de 1935, o maior nome do tango argentino, Carlos Gardel, morreu quando um problema no trem de pouso jogou seu avião contra outra aeronave, causando grande explosão na hora da decolagem do aeroporto de Medellín, na Colômbia. Em 14 de junho de 1972, a atriz brasileira Leila Diniz voltava da Austrália para o Brasil quando o avião da Japan Airlines, onde ela estava, bateu ao tentar pousar em Nova Delhi. Segundo autoridades indianas, o piloto errou ao abandonar cedo demais os procedimentos conhecidos como regras de voo por instrumentos usados quando não há visibilidade. Apesar de ter vivido apenas 35 anos, Stevie Ray Vaughan é considerado um dos guitarristas mais influentes da história da música. Em 27 de agosto de 1990, no Wisconsin, Estados Unidos, quando partia para uma apresentação, Stevie sofreu um fatal acidente de helicóptero. De alguma forma inexplicável, o número de artistas vitimados por acidentes de avião segue crescendo. Ainda que o transporte aéreo seja estatisticamente o mais seguro do mundo, a dor dos fãs e familiares contraria a frieza dos números. A prova disso é o aperto que atinge o coração quando lembramos da alegria e da jovialidade de Dinho, Sérgio, Samuel, Bento e Júlio. O velório e enterro dos Mamonas Assassinas no dia 4 de março de 1996 foi marcado por uma comoção geral só vista quando da morte de Ayrton Senna, 2 anos antes. O enterro, transmitido por muitos canais de TV, movimentou mais de 65 mil pessoas. A tristeza e a sensação de perda estavam por toda parte, em todos os rostos. O Dinho era um ótimo filho, a saudade vai doer bastante. Ele orgulhou muito o pessoal de Guarulhos. Queria dizer que a gente está muito agradecido por que ele fez. Ele fez. Então, eu soube do acidente, eu estava em casa à noite, eu poderia ter ido para Brasília, mas eu não quis ir, porque depois a gente ia ir para Portugal, era uma viagem de divulgação do sucesso que eles estavam fazendo lá em Portugal, ia ser uma coisa muito cansativa, e uma pessoa da equipe me ligou,
na minha casa e me contou, falou, olha, o avião dos Mamonas desapareceu. Essa notícia me fez ficar um pouco paralisado durante quase um mês, assim, foi difícil para mim retomar minhas atividades, porque não eram só os meus artistas, eles eram meus amigos, a gente estava fazendo tudo junto, né? Então o que eu lembro de mais forte, assim, foi aquela tristeza absurda e o choque da perda de uma coisa interrompida, de uma coisa tão grande e tão bonita, tão bacana que estava acontecendo, ter sido interrompida assim tão bruscamente. Mas como teria sido a vida se esta catástrofe não tivesse ocorrido? Feche os olhos e imagine como seria o futuro sem o acidente dos Mamonas Assassinas. A minha felicidade é um crediário nas casas Bahia. O monstruoso êxito do primeiro disco do grupo e o modo trágico e rápido como saíram de cena só fizeram aumentar as especulações sobre como seria um segundo disco dos Mamonas Assassinas. Eu posso dizer o seguinte com a experiência que eu tenho de mercado hoje. O segundo disco seria mais sucesso do que o primeiro e depois os Mamonas iam conseguir fazer alguma coisa muito grande, se reinventar. Eu não sei se necessariamente somente na música, mas eles deveriam estar na televisão. Todos sabemos que discos e vídeos póstumos foram lançados, mas não se pode comparar este material, que inclui músicas descartadas, eventuais versões ao vivo, como um disco pensado e produzido sob a inspiração do sucesso. Eu não fico pensando o que eu vou fazer, o que eu vou falar, simplesmente me vem. É como um peido, flui naturalmente de dentro eu solto. Há quem aposte que, turbinado pela excelente receptividade do público, especialmente o infantil, o segundo disco dos Mamonas pudesse ser ainda melhor que o primeiro. Acho que a nossa sutileza, né, modéstia, nosso jeito discreto, a criançada gosta muito, bastante. A gente consegue se cair das crianças porque a gente tem a mesma idade mental que eles, então eles gostam disso. Com mais e mais ousadas paródias, misturas sonoras ainda mais radicais. O escracho, os figurinos e o humor irreverente seria ainda mais incendiário. Quem sabe, a veia cômica de Dinho certamente seria ainda mais explorada. Que a gente tenha conseguido passar a mensagem que a gente queria. A gente nunca quis agredir ninguém, a gente simplesmente queria dar divertimento ao povo. O povo tem muito motivo para chorar e a gente quer ser um motivo diferente. Mas será que a amizade suportaria o peso de tanto sucesso e assédio? Já vimos a vaidade e o excesso de exposição terminar em parcerias e carreiras promissoras na história da música. Há boatos que Dinho poderia ser convidado para apresentar um programa de TV ou, quem sabe, atuar em alguma novela. O Dinho era um comunicador excepcional e o futuro dele seria brilhante, com toda certeza. Ele estaria casado, eu teria com certeza netos, que ele era maluco por crianças. Enfim, foi um sonho que ficou, né? Quem sabe o que ele estaria fazendo hoje? Estaria lindo, como sempre. O fato mesmo é que o lançamento de versões de suas músicas em outros idiomas e os shows em Portugal faziam parte de uma estratégia para lançar o grupo mundialmente. De que modo as piadas musicais dos Mamonas seriam recebidas em outras línguas fica difícil prever. Mas aparentemente o caminho era o do exterior. Que o baixo é tudo, a bateria é tudo na banda, cara. O fato é que 18 anos após o desaparecimento dos Mamonas Assassinas, seu trabalho ainda seduz gente que nem os viu com vida. Em 2011, foi lançado um documentário contando a vida do grupo. A gente foi almoçar num restaurante por quilo ao lado da gravadora. A gente tava, acho que com um Walkman de rádio, não sei o quê.
Aí tocou a primeira vez a música dos Mamonas na rádio. Aí todo mundo chorou, foi uma coisa bonita, viu? Tudo aconteceu muito rápido, o show foi em abril, em maio eles estavam mixando o disco, quando foi em julho já estava estourado nas rádios a música deles. 104, alguma coisa privada FM, onde quem faz a bosta é você, sucesso! Em 2016, quando a morte dos 5 garotos de Guarulhos completar 20 anos, deve chegar às salas de cinema uma versão dos estúdios Fox sobre o fenômeno Mamonas Assassinas. Enfim, o desejo alegre e quase inocente de sucesso de Dinho, Júlio, Samuel, Sérgio e Bento segue inspirando outros músicos sonhadores. Por fim, as lembranças daqueles tempos felizes, daquelas músicas divertidas, seguem dando sentido à nossa vida e mantendo firme a certeza de que a mensagem irreverente dos Mamonas Assassinas continua viva e há de continuar por muito tempo. Toda essa história, ela não é somente uma história de uma banda de rock que eu produzi e nem uma história musical e somente um fenômeno do mercado de discos. Tem muito mais por trás disso, tem coisas inexplicáveis, assim, que tem tudo a ver com a minha vida. É uma coisa, sem dúvida nenhuma, espiritual, é uma coisa que eu precisava passar por isso, que os meninos precisavam passar por isso. E é uma história que, em algum lugar, ela tem uma explicação. A vida da gente fez parte de uma história muito grande, que é uma energia muito forte, que envolveu o país todo e até fora do país, e que por algum motivo ou vários motivos que Deus quis que fosse dessa forma, a gente está ligado. Então todas as pessoas que vibraram junto com os Mamonas fizeram parte e devem sentir um pouco do que eu estou sentindo agora. Muito bem, grande saudade, muita saudade. Agora eu estou recebendo aqui a Ana Paula, que é irmã do tecladista Júlio Hazek. O Júlio está no telão aqui, né? Isso aqui. Muito bem. Esse caderno que você tem, Ana, que você gentilmente veio até o programa, agradeço, viu, a sua colaboração, agradeço. Esse caderno aqui era uma agenda de anotações do Júlio. Isso, era dele, Ele levava nas viagens, não ficava só em casa? Nas viagens, nas aliás, viagens. Em todos os lugares, né? Deixa eu mostrar pro pessoal de casa, ó. O Júlio, tecladista, foi ele que teve aquele sonho, não foi? Exato, que o avião cairia. Ele teve esse sonho. Você ficou sabendo desse sonho antes do ocorrido ou depois? Depois. Antes ele não comentou em casa? Não. Só com a namorada? Nadinha. Não, com ninguém. Ele não namorava na época. Ele comentou só com o cabeleireiro. Não com mais ninguém. E foi gravado isso, não foi gravado? Foi. E quem estava gravando isso? O cabeleireiro. E ele falou, tive um sonho... Ele coçou a nuca, falou que eu achava que o avião ia cair. Aí o cabeleireiro brincou ainda, falou, não... E naquele mesmo dia, ou no dia seguinte... No mesmo dia. No mesmo dia. Que loucura isso, hein? É um pequeno caderno para escrever grandes coisas. E esse aqui foi o que ele escreveu. Olha lá. Agora, tem as anotações dele, tudo. Aqui tem remédio que ele ia tomar, telefone dos amigos, isso, tudo. O que tem, assim, de mais impressionante, assim, que quando você pegou e começou a folhear, que você falou, caramba, olha o que ele escreveu aqui. Bom, tem letras... anotações de gravação de clipe que seria no Rick. O Rick Bonadil, que foi o que apareceu aqui o tempo todo, né? Deixa eu ver onde fica mais fácil mostrar. Desculpa. Aqui, né? Rick, ó, tá vendo? Às 8h30 da manhã, 7h30 ele teria o quê? Dentista? Não. Não, acho que é quarta. Acho que era terça, quarta e a roupa do Chapolin. Tá. Deixa eu ver o que mais que ele anotou aqui. Tem letras de música, tem letras que ele estava fazendo pro próximo disco dos Mamonas, é isso? Exatamente, isso. Que a música Zé há 13 anos, tem a música do Gica. Eu tenho uma anotação aqui que eu vi, aquela da Hoje Eu Compro Tudo à Vista. Qual que é aquela lá? É aqui, ó. Ontem eu era vagabundo, agora compro tudo à vista. Pois depois de 100 mil cópias, sou considerado um artista.
no mínimo isso ia pintar em alguma música. Com certeza. E que as palavras, geralmente, acho que dariam rimas nessas palavras aqui. Agora que você falou que você poderia mostrar pra gente que você achou... Foi a música do Gaúcho, que eles até... O Rick fez uma gravação com o Falcão. E ficou bem legal. Essa música foi feita por ele. Isso, é letra... Que é essa música aqui? Essa música que essa você aqui? tá tocando, exatamente. Vamos ver. Todo bom gaúcho, eu levanto de manhã. Essa música seria do segundo álbum dos Mamonas, seria? Sim, exato. E o Rick Bonadio, que foi o produtor do primeiro, produziu e... Quem cantou essa música? Foi uma banda gaúcha e com o Falcão, que fez uma participação, que fez a parte do nordestino dando uma... Zoando também com os gaúchos. Entendi, da zona com os gaúchos. Ele já tinha uma música dessa parecida, né? Que zoava com os gaúchos, não tinha? Aqui tem uma outra letra, que é Manguila. Como que ele estava vivendo o momento de sucesso dos Mamonas? O que você sentia em casa dele? De felicidade, né? Eu acho que eles sempre quis, né? Eles sempre quiseram viver de música. E sempre tiveram muitos nãos. Então, acho que viver de música para ele era tudo. A família já superar é difícil, mas aquela dor imensa de uma notícia repentina, assim, que abala todo mundo, que todo mundo fica sem chão. Como que tá hoje a família? A gente vai vivendo. Vai vivendo. Não é... A gente não esquece dele nunca. Aliás, de todos eles, porque acho que todos os 5 eram irmãos, assim, estavam sempre em casa. Então é difícil falar que só lembro do meu irmão. Mas eu acho que pai e mãe é sempre mais difícil, né? É verdade. Porque a gente que é irmão, a gente vai... Né, o natural da vida é que os pais acabam indo primeiro, mas no caso desse aí... Bom, dá um beijo carinhoso a toda a sua família. Quero agradecer, o programa está terminando agora. Valeu. Obrigado, guarda com carinho essa lembrança aqui. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, um beijo carinhoso para você. Obrigado. Recebemos a próxima mais uma vez na nossa plateia. E o programa acabou aqui.